E aí, meu povo, beleza? Então a gente vai continuar trabalhando com a ferramenta de Content Aware Fill, né, com preenchimento para tirar um conteúdo. E aí hoje a gente tem que trabalhar com essa imagem aqui, que a gente precisa remover esses surfistas que estão aqui e esse barco. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas novas que a ferramenta tem, algumas coisas novas não, mas algumas funcionalidades que a gente tem que saber controlar, porque senão acaba não dando muito certo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer nessa imagem fazer uma tentar remover esse surfista que é um pouco mais complexo, né? Porque ele está bem próximo do splash, ele tem uma sombra, né? Ele está mais difícil. E aqui eu tenho umas áreas um pouco mais parecidas que eu posso remover, são essas aqui do lado. Então esses caras aqui não vão dar muito trabalho, mas esse cara vai ser mais difícil de remover. Então a gente vai fazer uma seleção em volta dele de maneira bem grosseira mesmo, né? Só passando aqui com a ferramenta laço em volta dele. Então a ferramenta laço bem comum mesmo, aquela seleção à mão livre, eu faço em volta dele aqui. Tentar tirar a sombra dele junto já, porque ele tem uma sombra aqui embaixo para ficar mais perfeito possível. Legal, então agora é só a gente ativar a ferramenta, então é Edit, Content Aware Fill, e a partir disso a gente consegue fazer, vamos ver o que o software analisa, e a partir da análise do software a gente vê o que a gente precisa ajustar ou não. Então está aqui o software trabalhando, vamos ver como ele faz esse ajuste lá. Ele deu uma embaçada aqui, né? Não ficou 100%, então a gente já tem que começar a trabalhar em cima das áreas que o software usou para poder, né, que o Photoshop usou para poder remover aquilo lá. Então uma dica que eu vou dar aqui para vocês é que essa área bem próxima aqui, por exemplo, da imagem, né, logo aqui eu tenho a imagem, o que eu quero remover, e logo aqui do lado eu já tenho algumas coisas que o Photoshop está usando para poder é, clonar ali a imagem, né? Enfim, retirar aquela imagem que está lá. Então eu vou dar essa dica para vocês tirarem essa área que está aqui. Essa área que está aqui, por exemplo, aqui não vai ser legal, não está ficando bacana ali, então eu já vou tirar essa área que está aqui e vamos ver como é que o software analisa agora e como é que ele já faz essa remoção, né? Vamos ver como é que ele trabalha. Está um pouco lento, mas a gente espera um pouquinho para trabalhar. Então ali ele está um pouco embaçado ainda, isso aqui é a versão anterior, né? Daqui a pouco ele atualiza. Ó, já ficou melhor. Então ele criou mais splash, ficou um pouquinho mais realista, né? Então já está um pouquinho mais legal. Eu vou ver se eu acrescento um pouco de área aqui para baixo, né? Um pouco de... Opa, perdão, aqui eu quero acrescentar. Então vou no maisinho lá em cima. E aí eu quero acrescentar essas áreas que estão aqui, que são mais próximas. Mas eu não quero ficar com aquela área que está em volta ali dele, não. Eu quero acrescentar elementos que estão mais longe dele ali para não correr esse risco de ficar com uma coisa muito parecida do que eu já tenho. Porque se você clona uma área muito próxima do objeto em que você está querendo remover, talvez aquilo crie um pouco de duplicidade, né? Crie um pouco de uma imagem que acaba ficando muito repetida. Então, talvez isso seja um problema. Esse resultado não ficou tão bom não ficou legal não. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, que aquela outra versão que a gente tinha estava bem melhor. Esse resultado que eu criei aqui não ficou bom não. Eu vou remover esse surfista que está aqui em cima, que eu não quero nada dele, nem desse outro cara que está aqui, nem desse outro cara que está aqui, nem do barco, não quero nada dessas coisas aqui não. Então eu vou deixar agora o software trabalhar de novo, vamos ver o resultado que ele produz. Dependendo do resultado que ele produzir, a gente já pode até dar ok, porque ele vai ser bem perto daquilo que a gente já teve antes e que estava bem legal, que já era um bom começo até para você continuar e de repente trabalhando com outras ferramentas de clonagem, né, e coisas assim. Então aqui já está começando a ficar bem decente. Ainda vou tentar mais um pouquinho aqui, tá? Mais um pouquinho ainda vou tentar. Vou tentar acrescentar um pouco dessa imagem aqui, ó. Não tão perto ali, mas um pouco mais aqui disso. E vamos ver como ele lida ali para... Porque só esse pouquinho que ele acrescenta, né, esse pouquinho que eu acrescentei, ele diz para o software que eu quero um pouco mais de splash na minha imagem. Então que eu quero... Olha, agora já ficou... Tá ficando mais legal, né? Tá ficando decente aqui, tá um pouco mais de splash, mas ele ainda tá um pouco confuso ali com algumas áreas aqui de cima e tal, ele não tá tão bacana ali. Então ele ainda tá um pouco confuso, ele tá com muito splash. Então eu vou diminuir até a área que ele... Essa área aqui de baixo, que ele também está analisando, vou dar uma diminuída e vou deixar o Photoshop ainda um pouco mais restrito com o tanto de elementos que ele pode analisar. E vamos ver o resultado que ele vai produzir.
trabalhando. Vamos esperar um pouquinho. Aí, agora melhorou um pouquinho, tá bem, acho que tá começando a ficar legal. Você percebe que é um jogo de tentativa e erro mesmo, a gente vai removendo coisas, colocando coisas de novo. A gente uma hora não quer uma coisa, depois a gente quer ela de novo. Então, porque a ferramenta trabalha assim, que você tem que ter paciência, porque na verdade é uma seleção difícil de fazer ali. Agora ficou bem mais, começando a ficar bem mais legal, né? Esse splash aqui já ficou em primeiro plano, tá legal. Então de repente aqui a gente pode dar um ok já, porque isso aqui de repente a gente pode até clonar uma parte dessa imagem que está aqui, clonar ela ali, que o resultado vai ficar legal. Lembrando que eu não quero que isso destrua a minha imagem, então eu vou colocar isso numa nova layer, né, para não destruir a minha imagem, e vou dar o ok para a ferramenta processar. Então, você vê que a gente acaba fazendo um trabalho de tentativa e erro, e olha como ficou bem decente, né? A imagem está bem decente. Eu vou tirar aqui as ferramentas para a gente poder olhar, e o trabalho está bem legal, ali está bem bom. Então, se você quisesse até já usar a ferramenta carimbo aqui, poderia usar um pouco de carimbo para dar uma melhorada ainda mais aqui, se fosse o caso, se fosse do seu gosto, você poderia fazer isso. Eu acho que o trabalho está bem legal, está bem quase pronto para onde a gente gostaria que tivesse. Eu acho que eu vou tentar dar uma carimbadinha aqui, vou usar a ferramenta carimbo para a gente poder dar uma melhorada. Então vamos lá. Então vamos lá pegar o carimbo e aí vamos ver se esse carimbo resolve para a gente ali. Você não precisaria usar o carimbo, você poderia usar qualquer outra coisa que você quisesse. Lembrando que a ferramenta carimbo ela vai funcionar legal também se você usar ela no modo não destrutivo, tá? Então eu vou criar uma nova layer aqui em cima, e aí para você usar ela no modo não destrutivo é importante que você tenha esse sample ativado aqui como all layers. Geralmente ele vem como current layer, isso significa que ele vai samplear somente da layer que eu tenho selecionada. Mas quando eu coloco o modo All Layers, ele vai tratar essa imagem como se tivesse uma imagem toda mesclada, tá? Então como se isso aqui fosse uma coisa só, então ele vai samplear das áreas que eu quiser. E vai colocar o que eu clonei nessa nova layer, tá bom? Então eu vou usar esse All Layers que está aqui para tentar tirar um pouquinho desse splash que está aqui, nessa área bem aqui, para colocar lá. Tá legal? Então eu quero tirar um pouquinho de cada coisa ali só para a gente poder pegar. Então para usar o carimbo, você pega ele com o botão, pega a ferramenta, segura o Alt e diz da onde você quer começar a sua clonagem. Eu quero começar a minha clonagem dessa área aqui. Aí eu dou um clique para mostrar de onde eu quero começar e depois eu venho em cima de onde eu quero pintar. Tá vendo ali? Já até mostrou ali para mim como vai ficar, e aí como ele mostra esse preview, daí eu consigo clonar ele bonitinho ali, já pronto. Esse é todo o trabalho que eu tive que fazer, já usar um pouquinho ali, de repente eu posso tirar um pouquinho da opacidade, para criar uma ideia de um pouquinho mais de profundidade. Pronto, tirei a opacidade ali, já faz o serviço. Ali, pronto, fez esse splash, removeu o surfista que eu queria, já ficou bem bacana. E aí eu posso remover os outros dois surfistas. Tá vendo? Uma clonadinha ali já ficou bem legal. Se essa área aqui não tá do seu gosto, depois você pode de repente mesclar e fazer outro trabalho que tá ali. Mas eu garanto que quem não conhece a imagem não consegue nem perceber onde está o problema, tá? Então vamos remover esse segundo surfista que está aqui, ó. E aí esse cara vermelho que está bem aqui, eu vou atravessar, cuidado com a sombra dele aqui, vou remover ele por aqui, vou passando por cima. Legal. Então essa é a minha área que eu quero remover agora. Aí vou lá no Edit, no nosso querido Content Aware Fill. Aí ele analisou a imagem, vamos ver o resultado que ele produz. Dependendo do resultado que ele produzir, para nós já está legal. Vamos ver o que a imagem vai nos dar. Beleza, para mim, legal, sumiu, tranquilo, não ficou nenhum problema ali para trás. Vou apertar o OK, porque eu achei que ficou bem decente a imagem. O problema é que eu apertei o OK aqui, na hora de usar a ferramenta, e tem que tomar esse cuidado para você deixar sempre numa nova layer como está no meu aqui, tá? Cuidado para não apertar o OK antes de verificar esse cuidado. Legal, então tá bom. Então fizemos a segunda remoção aqui, agora vamos fazer a última, a penúltima, que é esse surfista que está aqui. Eu vou tirar um pouquinho da sombra dele junto. Legal que ele vai clonando os splashes junto, né? E isso funciona super bem. Então eu clico no layer que eu tenho que te remover o surfista, que é esse do background. Depois eu vou no Edit, Content Aware Fill, mesma coisa. Só para a gente poder finalizar,
Vamos ver como a ferramenta lida. Aqui ele está lidando com a imagem sampleada logo abaixo, tá vendo? Então esse surfista ainda pertence a ela. Então eu quero remover essa área que está aqui. Eu não quero que ela seja uma área pertencente. Então eu vou de clonagem. Então eu vou tirar esse surfista que está aqui, a sombra dele, para não correr nenhum risco de clonar uma área que eu não gosto. Então vamos ver como ficou agora. Mais essa clonagem final. Bacana, acho que tá. Vou acrescentar um pouquinho mais dessa onda que tá aqui, ó. Porque senão tá ficando um pouco parecido demais. Tudo tá ficando um pouco parecido demais. Então vou acrescentar mais da onda, mais do mar aqui em cima. Legal, acho que assim tá bom. Agora eu acho que o software vai entender direitinho o que a gente quer. E aí vai ficar mais bonitinho, porque tava um pouco com cara de duplicado mesmo assim. Aí, bacana. Vamos dar OK. Então lembrando, ó, output to novo layer, tá? Então para não ficar não destrutivo, vamos dar OK e aí terminar o nosso último trabalhinho, que é remover aquele barco lá, mas o barco vai ser bem facinho e tenho certeza que a imagem vai ficar legal. Então agora é só terminar aqui fazendo a seleção em cima do barco. Ou sei lá o que é esse objeto, né? Parece um barco, mas a gente nunca sabe ali. Então vamos remover esse cara também. E esse eu tenho certeza que já está bem ok ali, que não vai ter nenhum tipo de problema para remover. Ai, desculpa, eu cliquei errado aqui, tá? Eu tinha que ter clicado no fundo, tá vendo? Não cliquei certo. Então eu vou clicar aqui no background, por isso que deu errado. E aí vou clicar agora no Edit, no Content Aware Fill. Mas lembrando que ele vai analisar a imagem base, né? Então se ele está analisando aquela imagem base, ela tem os 3 surfistas lá. Então eu tenho que tomar cuidado para não criar. Olha, já até removeu super bem lá, não dá nem para perceber o que está acontecendo. Já vou até dar OK aqui. Ficou super legal, tá dentro, tá no novo layer. Então Ctrl D, só para remover toda a seleção. Vou deixar a imagem um pouco menor. Então essa aqui era a imagem, é a imagem final. Vou colocar todas essas nossas alterações num único grupo, só para a gente poder ver o resultado. Então essa daqui é a nossa imagem final, a nossa imagem inicial era essa daqui, e essa aqui é a nossa imagem final. Então se você mostrar essa imagem aqui para alguém, ela vai ter muita dificuldade de encontrar de onde você removeu os elementos. Claro que você pode fazer melhorias, aqui ainda tem uma pequena sombra aqui, né, um pouco mais escuro, então se você quisesse acrescentar isso, aqui tem um pouquinho de dureza ainda na transição, você também poderia melhorar essa área, mas seriam ajustes feitos em cima da ferramenta que já fez um trabalho bastante decente inicial. Então acho que para essa imagem é o tipo de imagem que essa ferramenta funciona super bem, ela mostra como é fácil de você remover objetos da cena sem precisar ficar carimbando, né? O carimbo às vezes ele não produz um resultado tão bom quanto essa ferramenta. Vamos ver uma segunda imagem? Então tem uma segunda imagem aqui, vamos ver uma segunda imagem bacana, que é essa daqui, ó. Essa é uma imagem mais complexa, tá? Então vamos ver aqui como é que é o resultado que ele produz. Então essa aqui é a imagem final, legal? Então, vou enquadrar ela aqui um pouquinho melhor. Essa aqui é a imagem final. A imagem inicial é isso daqui, ó. É uma cerca. Isso daqui é uma coisa que acontece pra caramba na vida. A gente tem que remover cercas aí de um lado para o outro, tirar esse tipo de coisa que está aqui. E isso aqui às vezes é bastante complexo para fazer via carimbo, mas a ferramenta do Content Aware funciona super bem, mas você tem que saber finalizar um pouquinho. Então o resultado que a gente quer é esse daqui, que é o final. Então o que você precisa fazer primeiro, e essa é a parte mais chata, selecionar toda a cerca. Mas não precisa selecionar toda a cerca bonitinho não. Primeiro eu vou fechar aquela outra imagem que a gente tinha lá, né, para não ficar pesando aqui por baixo. Vou remover fechar essa segunda imagem aqui. A gente não precisa mais trabalhar com ela. Então vamos fechá-la aqui que tá ok, tá? Cadê aqui? Close. Então não quero salvar. Bacana. Então vamos lá. Então para remover essa cerca aqui, vou tirar esse layer daqui que a gente não quer mais ele, porque a gente quer remover a cerca. Então o que a gente quer fazer com isso daqui é fazer uma seleção. Para fazer essa seleção, é só você pintar de preto. Então basicamente você pode pintar de preto numa nova layer e ir fazendo esse processo lentamente. Eu já fiz esse processo aqui, né? Eu vou mostrar o começo para vocês do processo. Aí depois, a partir disso, vocês podem fazer aí na casa de vocês do jeito que vocês quiserem. É só pegar realmente um brush aqui mais ou menos do tamanho da cerca, então não pode ser muito
grande, tá? Ele tem que ser pequeno, mas ele tem que ser um pouco maior, mas não muito maior do que a cerca, tá legal? E basicamente o que vocês vão fazer é clicar uma única vez. Se você tiver com a caneta, desativa esse botãozinho que está aqui. Quando você está ativando com esse botãozinho aqui, a hora que você clica, ele leva tá vendo? Ele leva em consideração a força do clique da caneta. Então, se você estiver usando a caneta, né, melhor você desativar esse botãozinho, porque daí ele deixa de levar em consideração a pressão e aí ele vai encarar como se fosse um clique de mouse. Aí o clique do mouse ele é bem opaco, né, do jeito que a gente quer. Então, eu vou voltar aqui, vou dar um Ctrl Z. E aí a gente começa a fazer a seleção. Então, eu vou ensinar um jeitinho de fazer essa seleção, que é assim. Você clica uma vez, e aí você segura o Shift e clica novamente. Ele vai passar uma linha reta, ele vai fazer uma linha reta desse ponto que está aqui até o ponto onde você clicou. Então eu vou segurar o Shift e vou clicar aqui, ó. Ele faz uma linha reta. Você faz um ajustezinho aqui, aí faz mais uma linha reta lá para cima. Aí você faz mais uma linha reta aqui para baixo. Depois você faz esses miolinhos aqui, ó. Aí você faz um pouquinho, dá mais um clique aqui, faz uma linha reta lá, faz uma linha reta aqui. E todo esse processo você tem que fazer e ir removendo todas as áreas. Aqui tem duas áreas que eu particularmente quero mostrar para vocês, que são esses fios que estão aqui colocados na cerca, que você também tem que remover usando essa técnica, você também tem que selecionar usando essa técnica. Então o ideal aqui é você reduzir o tamanho de sua borracha, deixar ele mais fininho, por exemplo, aqui, e aí você desenhar em cima do fio, tá? Pode desenhar mesmo assim, não tem problema, desenhar ele aqui em cima do fio, bonitinho, aqui, até aqui tá bom. Depois vai ter um outro que vai acabar passando por cima. Aí aqui você continua o fio passando, aí legal, pronto, aqui faltou um detalhezinho aqui que acabou não indo. Então mesma coisa aqui, você vai fazer em cima desse fio que está aqui, alguma coisa assim, e vai passando em cima lá do fio, bonitinho. Então isso eu quero mostrar, aqui você tem que fazer todas esses ajustes também. Eu já fiz isso no meu, e o resultado foi esse daqui. Eu vou deletar esse cara que está aqui, que a gente está vendo agora, e vou mostrar a minha máscara da minha cerca para vocês, tá bom? Então eu vou deletar esse aqui, e a minha máscara da cerca que está feita é essa daqui. Tosca mesmo, como que vocês estão vendo aqui. Porque é só isso que você precisa. Então fez isso, fica mais fácil de você criar uma seleção, porque eu pintei de preto. E aí o que acontece? E eu coloquei isso tudo numa nova layer. Então aqui está tudo pintado de preto. Eu só pintei de preto em cima da cerca e desses fios, desses fiapinhos que tinham em cima da cerca. Eu ainda quero a coleira do cachorro, eu ainda quero os outros detalhes, né? Então, essa não é você não vai terminar isso clicando só uma vez no Content Aware. Você depois vai ter que analisar a imagem para ver se você encontra alguma incongruência, né? Alguma coisa que não ficou tão legal assim. Mas é exatamente dessa maneira que você tem que fazer. Você cria um preenchimento, faz um desenho literalmente em cima dos objetos que você não quer, e eu coloquei esses desenhos em cima daqui e chamei eles de máscara da cerca. Agora eu vou roubar a seleção produzida por essa pintura que eu fiz aqui em cima. É só você segurar o Ctrl, clicar em cima dessa layer que você fez, desse desenho que você fez, e ele vai roubar o desenho como se fosse uma seleção. A partir disso, eu não quero fazer essa análise em cima da máscara, né, que eu acabei de criar, em cima desse desenho que eu acabei de criar. Eu quero fazer no layer que está embaixo. Então eu vou para o layer que está embaixo, tiro o olhinho do layer que está em cima, porque não me interessa esse preenchimento preto, e a partir disso eu uso o meu Content Aware. Então tá lá, Content Aware Fill, vamos ver o resultado que ele vai produzir em cima dessa cerca, né? Lembrando que eu quero colocar isso numa layer, o resultado numa layer nova, eu não quero o resultado na mesma layer, porque eu não quero trabalhar de maneira destrutiva, e a partir disso a gente vai analisar a imagem para encontrar os possíveis defeitos que ela tenha. Tá bom? Então vamos deixar o software analisar e ver o que ele nos produz aqui. Aqui eu estou produzindo ainda para mostrar o resultado que vai ficar, né? Então olha, ele está trabalhando aqui embaixo. É uma imagem bastante complexa, ela é pesada, né? Então é uma imagem que vai ocupar um pouquinho mais de processamento do Photoshop. Olha, ficou bem decente, ficou bem legal.
Ainda tem uns defeitinhos aqui, eu vou mostrar os defeitinhos para vocês, mas ela tá bem bacana, tá bem próximo do real. Então já que ela tá bem próximo do real, não preciso mexer em nenhuma adaptação em nada disso. Lembrando que eu quero meu output para um novo layer, então se é um novo layer que eu quero, agora acho que é só eu apertar OK e tá tudo certo, né? Então vamos dar um OK aqui. E vamos aguardar o processamento, porque ele vai gerar o resultado numa nova layer. E aí, a partir disso, a gente começa a analisar a imagem para ver o que a gente pode melhorar. E eu vou mostrar uma técnica para finalizar e tornar essa clonagem, né, ainda mais eficiente e ainda mais real dentro desse tipo de imagem que a gente está vendo aqui. É claro que para cada imagem a gente tem um acabamento, uma finalização, mas para essa imagem que está aqui, uma das maneiras seria essa que eu quero mostrar para vocês aqui, ok? Então vamos aguardar aqui só para ele terminar de processar. Legal, estou com a seleção aqui ainda, vou desfazer a seleção só para a gente ver como ficou o resultado. Maravilha, já ficou muito bom, mas tem alguns defeitinhos aqui que o Photoshop não conseguiu trabalhar, né? O primeiro defeitinho é esse aqui no olho, né? Porque a área clonada ali do olho acabou ficando com essa sombra aqui indesejada, não ficou legal aqui no olho. A gente tem algum detalhezinho aqui no pelo também que não ficou bom, né? Então a gente tem ali, ó, um risquinho do pelo que não ficou legal. Tem um outro risquinho aqui do pelo que também não ficou legal, aqui que também não ficou legal. E tudo isso a gente vai corrigir usando spot healing, usando carimbo, usando copiando e colando elementos, né? Por exemplo, essa questão do olho aqui, eu acho que eu vou pegar esse outro olho que está aqui e vou clonar do lado de lá, né? Eu vou copiar e colar do lado de lá e daí fazer o ajuste do jeito que eu quero. Então, eu acho que a gente pode começar a fazer, né? O restante da imagem ficou perfeito, né? Ficou muito legal. Depois eu vou ensinar um jeitinho agora de fazer o acabamento. Então tá bom. Então agora que a gente está com a imagem quase boa, eu vou começar pelas partes fáceis, né? Que são essas partes dos pelos. E depois eu faço a parte do olho. Então vamos nessa. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, dar um jeito nesses pelos que estão aqui, né? O que a gente tem aqui na verdade? A gente tem isso aqui, ó. Uma clonagem feita, ó, tá vendo? Isso aqui que foi a análise que a imagem fez, né? Ela clonou e criou na seleção que a gente tinha feito. Então o que eu quero fazer aqui é criar uma nova layer, porque eu não quero nada destrutivo. Eu vou usar aqui o nosso Spot Healing, já que são coisas pequenininhas, né? Só esse pelo aqui é uma coisa pequenininha. E aí o que eu preciso fazer, ele tem uma ferramenta do Content Aware também, tá vendo? Então eu vou usar o Content Aware aqui clicado e vou dar esse Sample All Layers. O Sample All Layers vai tratar isso como se fosse uma imagem mesclada exatamente como o carimbo, tá? Cada um faz de uma maneira diferente, mas aqui ele vai usar como se fosse o carimbo, tá legal? Então eu vou pegar aqui a ferramenta, vou diminuir um pouquinho o tamanho, eu não quero ela desse tamanho assim não me serve, então eu vou deixar ela menorzinha aqui. Um hardness mais ou menos esse daí, pode ser aí de 22 mesmo, não tem problema nenhum. A gente pode chegar perto, ó, chegar perto, Ctrl ou Command mais, segura a barra de espaço para você arrastar até ali. Ó, tá vendo? Tem alguns pequenos fiozinhos ali, eu até posso deixar menorzinho ainda meu brush, um pouquinho menor ainda. Tá ok assim. E aí vou dar uma passada aqui, vou ver como é que a imagem fica, tá bom? Então vou passar aqui em cima do meu caro aqui, vamos ver como ele fica. Ficou bem legal, dá pra passar mais uma vez aqui para ficar mais legal ainda. Legal, ficou bacana assim. Dá para dar mais uma tiradinha aqui. Porque o que acontece, né? O pelo do cachorro, ele não é tão, tão uniforme, né? Ao ponto de você ver aqui alguma coisa que talvez de longe você não vai perceber. Bem de pertinho assim, talvez você até perceba um detalhe ou outro, mas de longe não vai dar para perceber nada. Vai estar bem mescladinho, não dá para perceber nada. Tá vendo? Ficou bem bom aqui o pelo, ó lá, não dava nem para perceber nada, tá bem bacana. Então já foi removido aquele detalhe que eu não queria. Então aí aqui é que a gente tem que fazer esse ajuste, né? Então se você quiser tentar fazer pelo healing ou pelo carimbo, de alguma outra maneira, você pode ficar à vontade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse olho que está aqui e vou pegar com a ferramenta laço, bem tosco mesmo por volta dele aqui. Vou pegar ele por trás aqui, bonitinho, tá legal aqui, bacana. Então, Ctrl C, Ctrl V, né? Command C, Command V. Pode no Mac, né? Então aqui agora eu tenho um olho separado aqui, ó.
que ele está por baixo da minha cerca, ele não me interessa. Então agora eu estou com um problema aqui que eu vou ter que fazer o seguinte. Como a minha imagem aqui de baixo, eu vou ter que copiar essa imagem aqui toda mesclada para poder copiar esse olho bonitinho ali do jeito que eu quero, para minha imagem não ficar destrutível. Então o que eu vou fazer aqui é duplicar todas essas layers que estão aqui com o Command J, dupliquei todas e vou dar um Command E para mesclar todas aqui em cima. Então agora eu tenho uma cópia mesclada, tá? Eu destruí ela a imagem, eu tenho uma cópia mesclada. Dessa cópia mesclada é que eu vou pegar o olho. Essa cópia mesclada é que eu vou pegar esse olho que está aqui. E é dessa cópia mesclada que eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Beleza? Então é dessa cópia mesclada que eu vou fazer isso. Aí eu vou devolver as minhas layers anteriores. Vou deletar essa imagem toda que está aqui. E aqui agora eu tenho um olho clonado que eu tenho do lado de lá. É só eu mover esse olho por aqui, vocês vão ver, ó, tem um olho aqui inteiro clonado, né? O que eu quero é só um pedaço do olho, eu não quero muito desse olho, não. Então, o ideal aqui é a gente, primeiro, flipar o olho, né, de lado. Então, eu vou dar um flip nesse olho aqui, um flip horizontal para ele inverter de lado, para ele ficar mais ou menos na posição do outro lado. Olha lá, a gente só quer uma bordinha do olho, na verdade, bem pequenininho. Agora eu só vou reduzir um pouco a opacidade para poder encaixar, para poder conseguir ver um pouco melhor o olho, para poder encaixar ele, tá? Então agora um Ctrl T para poder alterar, rotacionar o olho, posicionar ali onde eu quero posicionar o olho, que é mais ou menos por aqui mesmo, acho. Um pouquinho mais de opacidade aqui, só para eu poder ver um pouquinho melhor o olho. Então, um pouquinho mais de rotação aqui, que está um pouquinho estranho ainda. Agora parece que ficou bem legal. Colocou ele lá no lugar, um pouquinho para baixo. Aí legal, acho que aqui já está começando a ficar jóia já. Então tá bom. Então agora eu vou devolver o 100% de opacidade nele aqui, né, no olho. E nada disso aqui me interessa, eu quero remover tudo isso daqui. Eu só quero ver se a posição do olho está ok. Parece que está bem próximo aí do que a gente precisa. Então eu vou criar uma máscara e vou inverter essa máscara. Tá? Command I. Quando eu inverti a máscara, ele deixou ela toda apagada. Então agora eu só vou fazer aparecer em cima dessa parte do olho aqui que me interessa, para a gente ver se a gente acertou a posição ali do que a gente está querendo, tá? Então eu peguei o brush que está aqui, está muito pequeno o brush, eu vou aumentar um pouco o brush e vou diminuir o hardness desse brush aí para uns 30%, por aí, alguma coisa nesse sentido. Aí, legal. E aí agora eu vou pintar nessa área que eu quero aqui. Pronto, olha lá, bem próximo. Aí, é isso. Resolvido. Pronto. Resolvido o nosso olho do nosso querido cachorrinho. Ficou muito bonitinho. Então, pronto. A minha imagem já está pronta. Agora o que eu preciso fazer é finalizar essa imagem. Para finalizar essa imagem, eu ainda preciso melhorar um pouco esse embaçado, porque o embaçado vai ajudar a mesclar ainda melhor o meu fundo. E depois de fazer o embaçado, eu preciso ainda acrescentar um pouco mais de nitidez na imagem, para que essa imagem fique com um tratamento ainda mais bonito. Então tá bom. Então tá. Então para finalizar, eu vou usar dois tipos de blur aqui, só para a gente poder deixar a imagem ainda melhor. Então o primeiro blur que eu vou usar é o Tilt Shift Blur. E isso vai criar uma ideia de profundidade de campo, né, em fotografia, né, parecido com fotografia. E aí o que eu não quero desse blur é que eu quero que ele seja um pouco mais aqui para baixo. Ó. Eu não quero que influencie o olho nem o focinho, tá? Então não quero essa interferência. Então vou remover ele um pouquinho. Caramba, Ctrl C. Vamos dar um Ctrl Z aqui, voltar, porque ele fez entortou alguma coisa que eu não queria ali, um ângulo que eu não queria. Eu quero só que ele desça um pouquinho ali além do focinho. Aí um pouquinho mais aqui, tá bom. E aí, o que ele faz? Ele faz uma transição. Então, aqui ele tem um blur grande aqui embaixo, um blur menor aqui no meio. Aqui eu tenho nenhum. E aí, de novo, ele continua fazendo as transições, tá?
Então eu não quero nenhum tipo de blur no rosto, aqui no rosto do cachorro, porque é exatamente aqui que fica o foco da minha imagem. Então eu não quero nada que interfira nesse sentido aqui. Então eu vou puxar até um pouquinho mais esse centro aqui para dentro, no meio do focinho, né? Para isso ainda não interferir. Eu vou puxar um pouquinho mais para cima, porque senão vai embaçar um pouquinho meu olho. E depois com o Field Blur eu ainda vou remover ainda mais qualquer problema que eu tenha em cima dessa imagem aqui, tá bom? Então beleza, então esse aqui eu vou dar ok, acho que tá bacana já, pode ser 15, pode ser até um pouquinho mais de blur, pode ser uns 20, sabe? Um pouquinho, para criar bem, bastante profundidade de campo. Então vou dar um ok. E isso acaba ajudando porque mescla um pouco mais a imagem e isso faz com que suma qualquer outro defeito que tenha ficado do Content Aware. Quando então você consegue fazer isso, pode fazer porque é bem legal, pode fazer que acaba dando uma finalizada na imagem e a imagem fica ainda mais bacana. Então agora eu vou usar, tá vendo? Ó, tá bem em foco aqui, mas aqui poderia estar um pouquinho desfocado ainda, né? Aqui, essa área, esse triângulo aqui tem que estar em foco, mas aqui poderia estar um pouquinho mais desfocado e é isso que está faltando. Então por isso eu vou usar o Field Blur. Então Field Blur, Blur Gallery, Field Blur. Então o Field Blur ele permite que eu diga para ele o quanto eu quero de blur em cada área. Tá? Então ele primeiro vai colocar uma área para mim aqui, essa área eu posso ir mexendo, né? Ele colocou bem no meio da minha imagem, ó, tá vendo? Mas o que eu não quero blur? Eu quero zero de blur onde? Em 3 áreas principalmente. Eu não quero nenhum tipo de blur nesse olho que está aqui. Então, também não quero nenhum tipo de blur nesse olho que está aqui. Então, também vou zerar o blur aqui. E eu não quero nenhum tipo de blur no nariz aqui. Então, esses 3 caras para mim são primordiais. Eu não quero nenhum tipo de blur nessas 3 áreas. Isso vai acabar formando um triângulo aqui sem blur. Mas aqui no meio da testa eu quero um pouquinho de blur porque já estou querendo uma transição suave para o lado de lá. Talvez aqui na pata eu também queira um pouquinho. Então aqui eu vou fazer um novo pin. E esse pin não pode ser 15 de blur porque a transição vai ficar muito ruim. Então eu vou puxar aqui para uns 3, 2 de blur, assim, só para a gente poder ter essa transição já para do tilt shift que está do outro lado. Aqui nas patas, aqui é a mesma coisa, então eu vou querer um blur bem pequenininho aqui, mas não de 15, mas uns 2, só para a gente ter uma transição mais legal. Beleza, acho que tá ok, então eu coloquei os blurs nos lugares certos. Tá ok aqui também, que já também tá bacana. Eu acho que tá joia por aqui. De repente, se você quiser colocar um blur aqui, ó, porque aqui não ficou com tanto blur por causa do tilt shift, que o tilt shift ele faz linear, ele faz reto, né? Então, se você quiser colocar um pouquinho aqui para ver como que fica o resultado, seria interessante. Ele está fazendo um update ali da minha imagem para criar um blur ali nessa. Olha, ficou bem mais legal. Tá vendo? Criou um embaçado aqui, uma ideia de profundidade que é muito mais interessante, muito mais bacana. Então ele embaçou esse cara aqui também. Bacana, legal. Vamos dar um ok aqui direto que acho que já tá jóia. Então eu não tenho blur colocado. Ele vai processar no nariz, nos 2 olhos com certeza, que é o que eu pretendia. Mas no restante da imagem ele vai picar um embaçado que vai criar essa ideia de foco. Olha aí, ficou ótima a imagem. Bem bacana. Agora para terminar, para finalizar, a gente vai dar uma nitidez na imagem. Para dar a nitidez eu vou duplicar essa imagem. Um jeito de você fazer nitidez bastante rápido, tá? Vou usar um High Pass, então é Filter, Other, High Pass. Esse High Pass ele é um efeito, ele vai produzir um efeito mesmo, é desse jeito, então pode colocar aqui uns 4 de High Pass, tá? Porque essa nitidez, o que eu tô vendo aqui agora marcado vai ser isso, então aperto uns 4 aqui de High Pass. Aí depois, para esse High Pass se transformar numa nitidez, eu vou transformar ele no modo overlay. E quando eu transformo em overlay, ele remove todo o cinza e me deixa só com a nitidez, tá? A diferença é essa daqui, ó. Olha no bigode do cachorro ali e nos olhos. Olha como fica bem mais nítido. O problema é que ele fez a nitidez em toda a imagem. Eu não quero toda a imagem, eu quero somente naquelas áreas onde tem foco. Então eu vou criar uma máscara e essa máscara eu vou inverter, pintar de preto, porque tudo que é preto não está aparecendo. E por último, vou pegar o meu brush e vou pintar só esse high pass, esse efeito de nitidez nas áreas que eu quero, que é aqui no bigode. Então vou pintar aqui no bigode, bem no focinho, né, que vai ficar mais nítido, nos olhos,
e nessa área que está aqui, pronto. E aí essa área que está aqui vai ficar uma nitidez muito maior, muito mais bonito, muito mais legal. E é exatamente isso que a gente tem da imagem. E aí a imagem, tá vendo lá? Ficou marcadinha a máscara. E aí agora a imagem já está finalizada, tá bem bacana. Eu vou tirar um pouquinho o zoom e vou mostrar o efeito aqui da nossa nitidez, ó. Tá vendo? O bigode e os olhos muito mais vivos, muito mais nítidos. E aí a sua imagem está finalizada, começando pelo recurso do Content Aware e aí finalizando aí com os blurs para você obter um resultado ainda mais bonito, ainda mais plástico, para a imagem ficar ainda melhor. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse recurso. É uma coisa que a gente tinha muita dificuldade anteriormente no Photoshop, antes dessa ferramenta de remover coisas complexas como cercas, mas que aqui criou um resultado muito interessante, muito legal, muito perfeito e de uma maneira muito rápida. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.